Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um comparativo entre esses dois sistemas de afiação guiada, sendo que esse modelo da direita é um modelo bem mais básico da marca Lansky, enquanto esse modelo da esquerda é um modelo bem mais profissional da marca KME. Eu já utilizei bastante ambos os sistemas, porque o sistema da Lansky foi meu sistema de afiar por cerca de 3 ou 4 anos antes de eu comprar o KME, e com o KME eu já estou faz cerca de 1 ano e meio, mas eu utilizei bastante ele nesse tempo, então eu tenho uma base boa para passar para vocês quais são as diferenças de um para o outro. O KME realmente é muito superior, é um sistema muito melhor do que o da Lansky, porém ele custa aí cerca de 3 ou 4 vezes mais. Então realmente muita gente tem essa dúvida sobre como é essa comparação, o que muda de fato. Lembrando que ambos os sistemas estão disponíveis à venda lá na loja Facas HQ, que é a parceira aqui do canal, e com o cupom NDC Brasil vocês têm 5% de desconto em toda a loja. Os dois têm um princípio de funcionamento muito parecido, onde o canivete fica preso, então aqui a gente tem um suporte com pinça, onde o canivete fica preso, o suporte fica numa base. E a gente tem então as pedras aqui, a gente vai mudando as pedras conforme vai progredindo, então deixando um grit cada vez mais fino. E essas pedras elas ficam então presas numa haste de metal que vem aqui nesse suporte, onde a gente consegue regular o ângulo deles. O canivete então, depois que você passa de um lado, você consegue vir e virar ele, porém nos dois sistemas isso é feito de um jeito bem diferente. Então vou tirar aqui a questão do suporte para as pedras. E vocês conseguem ver então aqui que o Lansky ele tem um sistema onde toda a pinça vai girar. Lembrando que nenhum dos sistemas vem com a base já de fábrica, mas lá na Facas HQ vocês conseguem comprar, por exemplo, essa base aqui da KME ou as bases da Lansky. No caso a base da Lansky eu não comprei, eu fiz uma, eu adaptei, essa aqui era a base de um baleiro antigo que eu tinha, aqueles baleiros de vidro. E eu coloquei então aqui algumas porcas e passei fita até ficar com um diâmetro próximo do diâmetro do Lansky. Como funciona então a questão da pinça do Lansky? Você, para girar o canivete, você simplesmente gira a pinça e ela tem então 4 regulagens de ângulo. Então colocando aqui para mostrar para vocês, ela tem 4 regulagens de ângulo que você simplesmente pega aqui a haste e coloca. Então aqui a gente tem 30, 25, 20, 15 graus. Em ambos os sistemas esse ângulo não é preciso porque ele vai variar bastante conforme a largura da lâmina. E, por exemplo, se a gente pegar aqui a área que vai ter o mesmo ângulo, então é uma área circular. Então, por exemplo, essa distância aqui da ponta, vocês podem ver que é uma área circular. A área circular do Lansky com o mesmo ângulo é uma área bem menor do que o KME, justamente porque o KME é um pouco mais longo. Então, como vocês conseguem ver aqui, o sistema da KME é bem mais longo, então ele sofre um pouco menos com essa questão da variação do ângulo pelo fio do canivete. Lembrando que eu já tenho vídeos mostrando, então, afiando passo a passo canivetes, tanto com o sistema da Lansky como o sistema da KME, lá na playlist de afiação do canal, mas eu recomendo mais que vocês vejam o vídeo do KME, mesmo que for utilizar o Lansky, e sigam as dicas que eu passei para vocês. Então, desde as dicas de posicionamento da lâmina, como de alguns outros macetes. Então, a gente já pode ver aqui a diferença que a gente tem. É uma diferença muito importante a questão de como você vai prender o canivete. Aqui no sistema da KME é muito fácil, a gente tem essa parte aqui que a gente rosqueia para liberar, e apertando aqui ele abre essa pinça. Essa aqui é uma pinça que já vem então com borracha de fábrica, então a pinça que não arranha o canivete. Isso aqui é um diferencial muito grande e é muito simples para você prender. Eu sempre recomendo prender o canivete e dar uma leve pressão aqui e depois vir aqui e apertar essa parte de trás. Então é só vir e apertar dessa forma, sendo que para liberar a lâmina aqui a gente tem uma parte com mola que a gente consegue regular a força da mola. Então, por exemplo, se for uma lâmina fixa ou uma lâmina que tem um cabo mais pesado, é interessante você deixar essa molinha aqui um pouquinho mais dura. E aqui você pode tanto girar ele simplesmente girando assim, mas eu não recomendo muito isso, porque com o tempo vai gastando um pouquinho os encaixes que ele tem ali dentro. Então eu recomendo você apertar ali na parte de trás e girar a lâmina. Então a gente consegue fazer dessa forma. É uma coisa que eu gosto muito do sistema da KME, que como você prende o canivete, é muito simples você deixar ele bem centralizado. Então você tem o mesmo ângulo tanto do lado esquerdo como do lado direito, enquanto com o sistema da Lansky isso é um trabalho bem mais complicado. Então aqui a gente tem um sistema com parafuso. Aqui abrindo a caixinha da Lansky, vocês podem ver. Hoje eu acho que ele vem com parafuso que tem uma tampinha vermelha. Esse aqui eu substituí, na verdade acho que ele vinha com um desse tipo, uma argoelinha dessa. Esse aqui eu não lembro se ele veio no kit ou o que eu fiz, porque já faz muito tempo que eu comprei, mas ele tem basicamente 2 parafusos. Então, para liberar a lâmina, você vai soltar esse parafuso. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui com uma chave de fenda para soltar o parafuso, e uma coisa que o sistema da Lansky não tem é a questão daquelas borrachinhas de fábrica. Então, ele risca bem os canivetes, por isso eu recomendo sempre que vocês façam com fita isolante, assim como eu faço, para proteger a parte que você vai pegar.
A fita isolante também ajuda ele a ter uma aderência melhor, então ele teme no jogo conforme você vai apertando e conforme você vai afiando também. Mas o que acontece? Com o sistema da Lansky é muito mais fácil você prender isso aqui de um jeito errado, de forma que, por exemplo, um ângulo do canivete fique 17 graus, o outro fique 19. É muito mais difícil ter essa precisão na questão de como você prende o canivete com o sistema da Lansky. Para que serve esse parafuso aqui de trás? O correto é quando você for afiar, você solta bem isso aqui e você vem, então aqui pode ser aqui na parte de trás, você coloca a lâmina que você vai afiar, a espessura dessa lâmina, e você vem e rosqueia esse parafuso até ele encostar nessa parte de baixo. Então aqui é como se ficasse marcado ali a questão da espessura dessa lâmina, para quando você chegar para prender ela aqui na parte da frente, então colocando aqui, na hora de prender aqui na parte da frente, ela fique aí com um ângulo mais ou menos igual, mas é bem mais difícil de você conseguir acertar esse ângulo. Eu errei bastante utilizando o sistema da Lansky, e a pinça do KME realmente é muito superior. Outra grande diferença é que, por exemplo, aqui a parte do suporte do KME, daqui a pouco eu falo sobre o suporte, sobre as pedras, mas aqui a gente tem então um ajuste de ângulo bem mais fino, a gente consegue vir aqui ajustando bem mais fino. Também dá para desmontar isso aqui e colocar essa bolinha para a parte de baixo, para você ter ângulos mais finos ainda. Porém, a gente não tem jogo para cima e para baixo. Vocês podem ver como é algo bem mais preciso, é algo bem mais tranquilo de utilizar, porque ele tem aquela bolinha ali, então fica um movimento bem mais fácil. Aqui na parte da haste ele também tem uma outra... Isso aqui é para dar um suporte para você colocar aqui para limitar o curso que você vai fazer. Eu não utilizo porque eu já tenho um pouco mais de prática, que eu adquiri principalmente afiando com Lansky, mas é justamente para você, por exemplo, quando estiver afiando, você coloca isso aqui desse lado, ou até mesmo desse lado, para você nem passar demais a pedra, nem puxar demais ela aqui, então quando você voltar a bater no fio. O Lansky não tem nada disso, e uma coisa que é um grande problema do Lansky, um dos macetes que você tem para conseguir uma boa afiação com Lansky, é que ele tem então aqui 4 ângulos, só que como vocês podem ver, esses 4 ângulos são ajustes bem grosseiros e eles fazem esse barulhão. Então, vocês podem ver, ó, fica algo bem menos preciso. Então qual que é a minha dica? Na hora de afiar com o Lansky, você vai segurar com essa mão aqui na parte de trás e com o dedão você vai pressionar sobre ali essa haste. Então esse jogo fica só lateral e não fica esse jogo vindo para cima e para baixo, que faz uma diferença considerável aí na questão do ângulo ficar sempre o mesmo. Então você vem afiando assim. Outra grande diferença é que o sistema da Lansky, se você tentar utilizar ele realmente sem a base, então segurando assim na mão, você vai perceber o quanto é difícil e não vai ficar algo legal, enquanto com o sistema da KME, ele realmente, na verdade, foi pensado para você utilizar ele sem a base. Então, para você utilizar ele dessa forma, então por isso que ele tem a pegada aqui nesse sentido. Então, para você utilizar ele dessa forma aqui, porém é muito mais difícil de operar ele dessa forma. Eu recomendo sempre, então, que vocês afiem com o sistema fixo, porque você consegue ter um controle muito melhor, tanto da direção que você vai passando e principalmente na questão da ponta. Então, isso aqui é um grande diferencial que eu vou comentar para vocês na hora quando eu comentar sobre as pedras. Então, vocês podem ver como as pedras da Lansky são um pouquinho mais curtas e bem mais finas, enquanto as pedras do KME realmente são pedras bem mais largas. Então, essa questão das pedras serem muito mais largas faz muita diferença, principalmente quando você vai afiar a ponta do canivete. Porque, por exemplo, aqui mostrando para vocês, quando você vai afiar a ponta, o truque é você nunca passar a pedra total, então você vem aqui afiando pelo lado, enquanto com o Lansky, por ser uma pedrinha muito mais fina, é muito mais fácil você errar isso e você acabar, por exemplo, arredondando a ponta dos canivetes. Então essa é uma diferença muito gritante. Quando o canivete está com a ponta boa, até que você consegue, com uma prática melhor, ter uma certa estabilidade ali no Lansky. Mas quando ele já está com a ponta arredondada, para você refazer a ponta com o KME fica muito fácil, fazer aquela pontinha bem retinha mesmo. Então aqui, por exemplo, eu tenho um PM2 que eu tinha afiado com o Lansky, que tinha ficado uma ponta bem arredondada, porque eu fiz algumas afiações com ele lá com o Lansky. E aqui vocês podem ver como ficou bem feita a ponta dele depois que eu reafiei com o KME. Então com o KME você consegue recuperar essa questão da ponta ficar bem fininha. Esse aqui é um canivete que está com fio espelhado. Daqui a pouco eu vou comentar para vocês sobre as pedras, sobre os abrasivos e o que você precisa para deixar o fio espelhado. Mas, por exemplo, aqui a gente tem um canivete. Esse aqui é um Rogue Deca com aço Magna Cut, é um aço bem mais complicadinho de afiar. Mas é um canivete que vocês podem ver também ficou com uma ponta muito bem feita utilizando aqui o KME. Com a prática dá para afiar o Lansky e sem arredondar a ponta? Até dá, mas é realmente muito mais difícil
e muito mais fácil mesmo de você cometer enganos, então de você escorregar a pedra e principalmente quando você está vindo afiar aqui, por exemplo, você chega aqui na ponta, se você passar mais da metade da pedra e não está fazendo pressão para esse lado, é muito comum que quando ele chegue aqui na ponta do canivete, a pedra vire. Se a pedra vira e você puxa assim, você já arredondou a ponta, então dá um certo trabalho para refazer aquela pontinha. Lembrando então que de questão de vantagem da Lansky frente ao KME, o único motivo pelo qual eu não me desfiz do meu Lansky é justamente que o KME ele tem uma pinça aqui bem mais larga. A KME vende separadamente uma pinça menor para lâminas menores, porém não quero gastar dinheiro comprando essa outra pinça só para afiar as lâminas pequenas dos canivetes suíços. Então, por exemplo, aqui os canivetes suíços têm essa laminazinha menor, então essa lâmina menor aqui, com o sistema da KME, você não consegue afiá-la direito com essa pinça, porque ele vai comer aqui o aço da pinça antes de comer a lâmina. Enquanto com o da Lansky ainda cabe esses canivetes, então para afiar a lâmina pequena dos canivetes suíços, eu ainda utilizo a base do Lansky com as pedras do KME, mas de resto aí eu prefiro muito mais o sistema da KME no geral. Então agora, já que eu comentei sobre as bases, no final não comentei tanto sobre as bases porque eu não tenho a base da Lansky, mas a base do KME eu decidi comprar uma base bem cara, eu acho que você não precisa necessariamente comprar da KME, eu comprei porque já estava gastando bastante dinheiro comprando KME, então eu decidi comprar a base também. Mas tirando os dois aqui de lado, eu vou mostrar para vocês como vem as caixas de ambos. Então aqui a gente consegue pegar como vem a caixa do Lansky, sendo que é uma caixa bem menor, ele vem aqui com a parte com uma garrafinha de óleo, a minha está quase no final, mas eu já usei bastante óleo mineral para afiar no lugar desse óleo. Esse óleo que vem com o Lansky é muito bom para depois de você afiar, você dar um pinguinho na pedra e limpar as pedras. As minhas pedras estão bem sujas porque eu realmente utilizei muito esse sistema já. E o meu, no caso, ele não é o sistema que eu recomendo para vocês. Esse aqui é o modelo Precision, então acho que é profissional. É o sistema profissional, que eles chamam de profissional, então é um modelo que vem aqui com a pedra 120, a pedra 280, a pedra 600 e a pedra 1000, e essa pedra aqui que é uma pedra para fio cerâmico, para fio serrilhado. Eu ainda não utilizei essa pedra para fio serrilhado, eu sei que afiar serrilhado é bem mais trabalhoso, mas eu recomendo que vocês comprem então a versão Deluxe, que é uma versão que ao invés dessa pedra para serrilhado, tem aqui uma outra pedra que é uma pedra 70. Esse aqui é um sistema então que ele conta com as pedras cerâmicas, 5 pedras cerâmicas, o que eu recomendo para vocês. Tem uma outra pedra que também é retangular, e ele vem então aqui também com 5 hastes. Enquanto com o KME a gente tem um sistema em que as pedras ficam presas numa base, e a gente tem então pedras que são sempre do mesmo tamanho, essa aqui no caso é uma pedra do Grit 1500, uma pedra diamantada. Então eles são presos aqui nesse suporte, então a gente vem, tira a pedra e aperta aqui dessa forma, sempre com o mesmo suporte, é um suporte bem mais grosso, bem mais bem feito que o sistema da Lansky. Com o da Lansky eu recomendo para vocês que não fiquem tirando e colocando muito essas hastes daqui, porque simplesmente vir aqui e colocar e tirar, então puxar isso aqui, já vai facilmente entortando um pouco essas hastes, então eu recomendo que você sempre utilize só uma. Vale a pena você montar várias pedras quando você vai afiar vários canivetes em sequência, mas se você for afiar só uma pedra, eu recomendo que você vá usando sempre a mesma haste, justamente para não ficar prendendo e soltando eles aqui da base. Então essa aqui vocês podem ver que já está um pouquinho mais torta, principalmente de ficar tirando ali do suporte. Na questão do ângulo não vai fazer tanta diferença se ela ficar torta de lado, mas se ela começa a ficar torta no sentido horizontal, realmente vai dar um pouco mais de diferença. Como é que funciona no sistema da KME? É o seguinte. Então aqui ele também vem com outro suporte, eu vou fechar a tampa, é um sistema bem mais portátil, como vocês podem ver. Mas como é que funciona? A instrução que eles passam é passar esse lado do ferrinho aqui, colocar a pedra e a haste numa superfície lisa, uma superfície reta, e vir aqui e apertar esse parafuso. Então aqui a gente tem a haste pronta. Os meus não chegaram a soltar, mas esse parafuso aqui às vezes ele não fica tão bem fixo. Quando você está afiando de vez em quando, você faz um pouquinho mais de força, você começa a bater ele um pouco. Isso aqui faz isso aqui, então vem para um lado, vem para o outro, às vezes dá uma soltadinha, então é bom você prender bem. Eu conheço gente que não queria ficar transportando nessa caixinha, acabou prendendo isso aqui com um Durepox, com outros tipos de trava-rosca e tudo mais. Mas então a gente tem esse sistema aqui. Por que você faz isso? Como vocês podem ver, isso aqui são as pedras cerâmicas. Aqui no Brasil, atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, eu não achei lugar nenhum para comprar o sistema da Lansky com as pedras diamantadas, mas a Lansky também tem um sistema com pedras diamantadas, sendo que lá na Facas HQ vocês encontram tanto para comprar o sistema, como também para comprar as pedrinhas de reposição para ele. No meu eu nunca troquei as pedras, nem nunca deixei elas retas, né? Então colocar uma lixa em cima de vidro e ficar passando a pedra para ela ficar reta de novo.
Então vocês podem ver como eu utilizei muito, e principalmente como eu não tinha a pedra 70, essa pedra 120 aqui já sofreu bastante na minha mão. Então vocês podem ver aqui uma pedra que ela não está perfeitamente reta, aqui ela já está bem comida. Eu acho que dá para continuar deixando ela reta, mas quando você tira o material para tentar deixar ela reta de novo, ela vai ficar um pouquinho mais baixa. Por isso que o ideal é você realmente sempre vir e fazer aquele esquema de colocar uma superfície lisa junto com a haste. Então basicamente é isso que eu tinha para falar do Lansky, agora a gente vai passar para o KME. Então o KME ele vem numa maleta muito mais premium e o kit que eu recomendo para vocês comprar é justamente esse kit da maleta com as 4 pedras diamantadas, que é o kit que tem à venda lá na Facas HQ. Ele tem aqui uma maleta então com espuma, uma maleta com travinha muito mais bem feita. E ele vem aqui com quatro pedras diamantadas. Aqui a gente tem uma pedra 140, uma pedra 300, uma pedra 600 e uma pedra 1500. Sendo que essa parte do suporte também vem ali dentro, porque ela é uma parte rosqueada. Ela tem uma rosca bem longa, mas se a gente desrosquear, ele vem aqui desmontado para você. Então, se você quiser transportar nessa maleta também, é só vir aqui desrosqueando. E ele vem aqui com o suporte, ele vem com uma garrafinha para você colocar algum tipo de óleo. Eu sempre afio com o KME, com as pedras diamantadas, com óleo mineral. Mas então aqui colocando as pedras também tem esse casezinho que eu acho muito bacana, porque ele permite você afiar de forma muito mais limpa do que a lambança que acaba ficando ali com o Lansky. Mas então ele tem aqui, ele vem o suporte, vem a questão a pinça, o suporte, as pedras diamantadas, uma canetinha Sharp que já vem inclusa e, se eu não me engano, vem mais um outro paninho e alguns panfletos que eu não lembro onde eu coloquei. Mas o grande diferencial, então, são realmente as pedras. A gente tem outros sistemas de afiação guiado. Alguns, se eu não me engano, são marcas Huixin, Ganzo, uma série de marcas assim. Que o que realmente mata esses sistemas não é tanto a questão do suporte, não é tão difícil fazer um bom suporte. No suporte eu digo a pinça, mas é a questão da qualidade das pedras. Tanto o Lansky quanto o KME são feitos nos Estados Unidos. E o KME, então, ele conta com pedras diamantadas. Então, pedras com abrasivo diamantado, que são muito boas mesmo. Futuramente eu penso em comprar também as pedras de 100 e 50, do Grit 100 e 50, que são um pouco mais grossas que essa, para quando eu pego alguns aços mais difíceis não gastar tanto tempo quanto eu gasto com a 140, mas já consegui afiar Magna Cut, já consegui afiar CTS XHP, uma série de aços numa boa com esse sistema que eu tenho aqui. O Magna Cut eu só afiei com o diamantado, eu não tentei afiar com as pedras cerâmicas do Lansky. Mas então a gente tem uma série de pedras aqui, vocês conseguem ver, se eu colocar, por exemplo, comparar aqui para vocês a 140 com a 300, como dá para ver aqui a questão de como o grit é menor, então como o grão é mais fino. E eu acho muito mais interessante a questão das pedras diamantadas. São pedras que têm uma durabilidade muito maior. Então, por exemplo, o canal do Cedric Ada, um cara que afia muitas facas, ele faz muito teste de retenção de fio. E ele já comentou que afiou aí mais de, se não me engano, mil lâminas com o sistema da KME dele. Se não me engano, ele foi pensar em trocar uma pedra lá depois da marca aí de 600 afiações. Enquanto com o da Lansky, vocês podem ver que realmente ele tem um desgaste um pouco maior das pedras cerâmicas. Eu não tenho experiência com as pedras diamantadas da Lansky, mas essa questão da largura da pedra realmente faz muita diferença, tanto na rapidez que você consegue tirar o material, como na precisão que você tem, principalmente aí na questão de manter uma ponta bem feita, então uma ponta bem delimitada. Além das pedras, também dá para comprar para os dois sistemas de afiação strops, então a gente tem strop que encaixa em strop do mesmo tamanho aqui que as pedras do Lansky. E para o sistema da KME a gente tem uma série de outras opções de polimento. Então aqui eu comprei um strop, aqui a gente tem um strop de couro cheio de frescura, porque ele é de couro de canguru, tem aqui uma plaquinha de alumínio. Eles são sempre então da mesma altura das pedras. E aqui a gente também tem uma emulsão, então um negocinho que você passa com uma emulsão de 4 micron, tem uma série de granulaturas também dessa emulsão, que é CBN, que é nitreto de boro cúbico. E também para o KME eu comprei essa outra solução, que são os lapping films. Então são plaquinhas de vidro que a gente tem. Então são as pedrinhas que eu utilizo para afiar. Até o Grit 1500 a gente vai ter um acabamento mais ou menos como esse, parecendo um fio de fábrica ali. E depois dá para utilizar então os strops. Esse aqui eu finalizei com o strop da KME, mas vocês também podem utilizar strops manuais. Então, por exemplo, aqui eu tenho o strop com a pasta jacaré da cor rouge. E aqui eu tenho um strop com a pasta jacaré azul, que são os dois que eu tenho utilizado mais. Depois eu também tenho que gravar um vídeo para vocês falando sobre os strops, então sobre as pastas, tem pasta verde, azul, roxo, branca, rosa, uma série de variedades de pasta abrasiva, mas você pode muito bem utilizar um sistema de afiação guiado e depois passar por um strop na mão, se você não quiser comprar um strop para o sistema de afiação guiado.
Com o sistema da Lansky, a gente tem, além dessa pedra 1000, disponível na loja de facas HQ, uma pedra 2000 que eu não cheguei a testar, mas eu sei que ela não vai deixar um espelhado totalmente perfeito, como por exemplo esse que eu mostrei para vocês aqui no Spyderco Paramilitare 2. Isso aqui eu só consigo realmente vindo aqui com os Lapping Films, então com essas plaquinhas de vidro que tem essas fitas adesivas de abrasivo coladas nela. Então aqui eu tenho algumas que vão começam no grit 9000, vai até o 6, 3, 1, meio e 0.1 micron, que se vocês olharem aqui nessa tabela vai até o grit 160.000. Então com isso sim você consegue um fio espelhado, mas para deixar um fio espelhado com o Lansky eu utilizava um truque que eu pegava lixas d'água, então lixas d'água até a lixa 2500, então passando ali a lixa... passava aqui na pedra 1000, depois para a lixa 1200, 1500, 2000 e até 2500. E aí sim eu conseguia um acabamento espelhado, não era nem perto do nível do KME, também não ficava tão afiado quanto fica com o KME, mas eu conseguia deixá-lo com um fio espelhado, os Lansky, partindo dessa progressão de pedras, então indo da 120 para 280, para 600, para 1000, depois para essas lixas que eu falei para vocês. E é uma opção que sai mais barato, mas realmente não fica nem perto do que a gente consegue ter de resultado, não só da aparência, mas realmente da afiação de fato com o KME. Então esse vídeo já está ficando um pouco longo, eu queria só realmente comparar um do lado do outro para mostrar para vocês quais são as diferenças. Lembrando que eu tenho vídeos então mostrando a afiação passo a passo, tanto com Lansky como com KME aí no canal. Eu também tenho vídeos no KME mostrando como eu faço uma afiação coarse primeiro, então uma afiação até o grit 1500, depois finalizo com o strop. E depois eu tenho um outro vídeo mostrando a questão dos Lapping Films para fazer essa progressão e deixar o fio realmente espelhado. Acho que para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!